Amém? Eu queria começar orando. Curva suas cabeças. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento, Espírito Santo amigo, tu estás aqui presente. Espírito Santo, toma conta desse lugar. Abra o entendimento nosso. Fala conosco essa noite. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos a receber mais de Ti e a aprender um pouco contigo, da Tua palavra. Nós venhamos crescer e prosseguir em conhecer o Senhor. Espírito Santo, fica conosco. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu vou ler alguns trechos aqui, e eu vou tentar dar uma recapitulada no domingo que eu falei, algumas coisas. Abre lá em Gênesis 6:8. Não, vou deixar Gênesis por último. Abre em Salmos 106. Salmo 106 diz assim, depois a gente vai para Lucas 6:36. A gente está falando um pouco sobre identidade. A gente está, preletores, pessoas, estão vindo aqui, complementando uns aos outros. Eu queria falar de um termo que está nesse texto aí. Na verdade são três, porque eu vou movimentar uma palavra daqui que vão movimentar mais duas. Diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lindo isso. Abra lá agora, Lucas 6. Lucas 6:36 diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Tremendo isso. Eu vou dar uma recapitulada no que eu falei. Quem estava aí no domingo passado? Levanta o braço. Domingo passado. Falei de Oséias 6, né? A gente pregou sobre Oséias, capítulo 1 até o 6. E no livro de Oséias, né, o povo fala: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez as feridas e a ligará, depois de 2 ou 3 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, Ele nos virá como a chuva, e como a chuva serôdia que rega a terra. Aí eu li o texto todo, mas eu vou pular agora, vou ler o versículo 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que o holocausto. A gente falou, eu vou tentar dar uma recapitulada, só coisa porque a gente vai dando um certo prosseguimento. A gente voltou no tempo de Oséias, falamos que Oséias trabalhou junto com Amós em Judá, mesmo na época de Isaías, né, desde a época de Miqueias, né? Aliás, Oséias trabalhou junto com Amós em Israel, Isaías e Miqueias mais em Judá. E a gente falou, né, que Deus mandou ele casar com uma mulher de prostituições. A gente explicou isso, que não foi diretamente uma mulher prostituta em si, porque ela se prostituiu depois. Deus deu a referência para nos ensinar o que Israel estava fazendo com ele, estava se prostituindo com ídolos. E a gente foi explicando isso. E esse texto aqui, a gente voltou e falou lá no dia, né, vinde, adoremos ao Senhor, porque Ele mesmo despedaçou. Ou seja, o povo sabia que Deus estava fazendo eles passarem, deixando eles passarem por coisas terríveis. Por quê? Porque um povo se prostituiu, foi para um caminho de idolatria, e na verdade eles estavam buscando a Deus com interesse. Eles estavam querendo só livrar do sofrimento momentâneo. Que Ele despedaçou, Ele sarará,
que Ele fez a ferida e ligará. Em 2 dias Ele vai trazer a vida, no terceiro vai ressuscitar, vai largar a terra. E a gente trouxe isso para o dia de hoje. Será que não é assim na nossa vida? A gente só procura a Deus por momentos de sofrimentos momentâneos, momentos que a gente precisa. E Deus fala que Ele não estava aceitando aquilo, porque para Ele era melhor misericórdia do que sacrifício e holocausto, e conhecimento dEle, mais do que o holocausto. Deus quer derramar a misericórdia e o conhecimento, a gente foi explicando isso, o porquê. O próprio texto fala, prossigamos em conhecer o Senhor, mas isso era de boca. Eles estavam falando isso não de coração, não houve uma transformação genuína dentro deles. Eles queriam uma bênção. E hoje nós vivemos uma igreja assim. E a gente começou a desvendar, né, falando de várias coisas. Que Deus, muitas vezes, nós procuramos a Deus e temos testemunho de Deus pelo que Ele dá, pelas necessidades aparentes que nós passamos. Porque a gente mais cultiva um Deus de provisão do que um Deus de transformação. E a gente explicou isso, porque primeiro a gente tem que viver o Deus da graça. E Ele fala isso na própria palavra. Primeiro buscar o reino dos céus. Hoje nós invertemos o evangelho. Os testemunhos são pelo que Deus dá e não pelo que Ele é. E a gente foi batendo nisso. A gente ficou aí quase 1 hora pregando. E a gente vive isso. As pessoas ficam dentro dos templos e busca por um momento, 2, 3 dias, ele vai regar a terra. E a Bíblia fala, se você ler o texto, Deus olhava o povo de Israel como um orvalho que seca. Estavam secos na presença dele. Por quê? Deus queria derramar do seu conhecimento. Ele queria se dar a conhecer para as pessoas e entrar com a sua misericórdia. Olha só. O mais importante que Deus quer derramar na humanidade, e a gente vai ver isso hoje também, é misericórdia, uma das coisas. E dar de conhecer a Ele. Para que você cresça, você tem que prosseguir em conhecer o Senhor. Eu falei bem claro que o natural não se mistura com o sobrenatural. As coisas da terra não fazem nós unirmos a Deus. Porque quanto mais as coisas da terra, mais natural você fica. E mais longe do sobrenatural também. Ou seja, muitas vezes a gente procura o Deus da provisão e não o Deus da graça. E Deus quer se fazer conhecer. Às vezes, a gente passa por momentos, às vezes nós recebemos e queremos receber certas coisas que às vezes Deus não dá. Sabe por quê? Porque você só vai conhecer Deus de um lado. E quando isso não existir, você abre mão dele. Porque na verdade Ele quer que você nasça de novo, você cresça. E conheça as coisas do céu. Vivemos hoje num momento de, às vezes as coisas que vêm para a gente é até não bom em termos de saúde espiritual, porque ofusca às vezes a graça. A gente procura por tanta vitória, por tantas coisas que a gente mata o Deus da graça, porque a gente só quer as coisas da terra. A gente está cheio de carnalidade da igreja, por quê? Cheio de cristão carnal, por quê? Porque é só vitória. E não é. A Bíblia, se você pegar ela não tem bases para isso. São consequências da tua caminhada perante ao Deus da graça, misericórdia e conhecimento. Ele começa a derramar da sua misericórdia, abre porta, faz as coisas, vem a vitória. Mas a gente tem que se apresentar para Ele com um coração puro e genuíno de entrega. E a gente explicou isso na semana passada. Vimos passagens bíblicas disso. Porque as fontes nossas têm que estar em Deus. O tempo todo em Deus. A gente não pode trocar. E eu falei bem claro isso, que muitos caminham só com Deus da provisão. E muitas vezes Deus quer te tocar, Deus quer falar com você, Deus quer curar, Deus quer se apresentar a você, Deus quer, se relacionar com você, e você está preocupado com outro tipo de testemunho. E isso é ruim para o crente. Aí você não entende. Quando você começa a andar com Deus da graça, com Deus verdadeiro, que entra com a provisão, muitas vezes você vai pedir, eu falei isso, você não vai ter. Aí você vai entender o porquê. Muitas vezes você vai querer naquele momento e não tem. Muitas vezes você vai passar por caminhos estreitos e você não vai entender. Mas o mais importante, que Ele te tocou, você conheceu o Deus da graça, Ele te falou com você, você escuta Ele diz para você, eu existo e estou contigo. Em todos os momentos da tua vida, mesmo você não tendo nada. Por isso que Paulo fala, sem viver na abundância e na escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era um Deus de provisão, porque Ele não tinha. Mas Ele sabia viver o Deus da graça. A gente tem que entender isso. Deus quer se manifestar com a sua misericórdia através da sua graça.
E eu tentei explicar isso. Isso forma a identidade de um crente verdadeiro. Não um homem, né, um povo como Israel, que só quando apertava procurava Deus. E Deus não queria esse tipo de relacionamento. A gente vai entrar um pouco sobre isso também. A gente lê o Salmo 106, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. E Deus fala, sede misericordiosos uns com os outros, assim como Deus é misericordioso com a gente. Na verdade, e eu vou falar o tema dessa noite, na verdade a gente precisa conhecer na profundidade de Deus, a cada dia, prosseguir Ele. Conhecer Ele, sabe, para entendermos desse termo chamado misericórdia, que surge de um atributo. A misericórdia, ela surge de um atributo que nos leva a um outro atributo, e está nesse texto aí. Mas para que nós venhamos a entender a Deus e conhecê-lo e prosseguir conhecê-lo, a gente tem que nos conhecer como homens, perante a Ele, como homens miseráveis e desprezíveis que nós somos. Você vai falar, pastor, que isso? Para você conhecer a misericórdia, a graça de Deus na nossa vida, nós temos que nos descer e reconhecer a nossa miserabilidade, meu irmão. O que nós éramos antes de Deus. Se você quer conhecer misericórdia de Deus de uma forma profunda e graça, você tem que entender o que você é. Você não é nada, você é um ser desprezível que pecou, caiu, e Deus entrou com a sua misericórdia. Quer conhecer a Deus de uma forma mais profunda? Reconheça primeiro o que você é como homem era e o que Deus fez em você. Aí você vai desvendar Deus. Você vai procurar a conhecê-lo, apesar de você nunca conseguir conhecer de uma forma máximo profunda possível. Aí você vai falar, mas por quê? Porque você é criatura, você não é criador. Você não criou Deus. Deus não foi criado por você. Na verdade, Deus não foi criado por ninguém. Na verdade, Deus não tem nem origem. Então, se Ele não tem origem, como é que você vai conhecer Ele na sua totalidade? Ele se dá a conhecer. Está me entendendo? Ele se faz conhecer os homens, tanto que Ele fala que certas coisas são reveladas e outras não. Então, por mais que você procure, como é que você vai chegar no ponto, no topo, se você não sabe nem a origem do Deus que você serve? Você vai entrar na profundidade dele, qual Ele quer mostrar para você. Está dando para entender? Abra lá em Oséias 14. Oséias 14. No final, tudo que o povo fez, sabe, idolatria, prostituição e tantas coisas. Aí Deus, é isso que Deus queria dar para o povo, e Ele quer dar para você hoje, para mim, todos os dias. O texto fala assim, eu vou ler de 1 ao 6. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, diz Ele, expulsa toda iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, é a obra das nossas mãos. Não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará as suas raízes como o Líbano, estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, ao odor como ao do Líbano. Presta atenção, meu amado. Tudo que Deus queria do povo, primeiro, reconhecer a sua agora não saiu. Miserabilidade. Que se arrependesse do que estavam fazendo. Que reconhecessem a misericórdia de Deus. E a gente vai falar isso um pouco dessa noite. Que eles reconhecessem isso, para que Deus entrasse com a sua graça. Aí você vai falar para mim, pastor, mas graça não foi só que Jesus fez na cruz? Não. Graça sempre existiu.
A graça de Deus sempre operou. E você vai ver isso nas Escrituras. A gente vai conversar um pouco isso hoje. Eu quero falar hoje de bondade, misericórdia e graça. Presta atenção, meu amado. Para existir, e agora eu quero que você comece a pensar e raciocinar comigo. Entenda primeiramente que a graça e a misericórdia, assim como os atributos de Deus, já existiram nele. Simplesmente não foram despertados. Presta atenção, meu amado. Os atributos de Deus sempre existiam em Deus. Porque Deus não tem origem, já veio com ele a natureza, a essência do Pai. O Senhor já tem a misericórdia dentro dele. O Senhor já tem os atributos de amor. Deus é amor porque já veio nele. Não tem origem, assim como ele também não tem. Mas para surgir a misericórdia, precisava surgir um atributo. Bondade de Deus. Porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Presta atenção, Gênesis 1:31 fala, Deus viu todas as coisas que fez, e eis que disse que era muito bom. O bom de Deus sempre existiu, desde a época da criação de todas as coisas. Então, todos nós dependemos da bondade de Deus, é isso que eu quero falar para você essa noite. Bondade de Deus, misericórdia de Deus e graça. Presta atenção uma coisa, todos nós dependemos da bondade de Deus. Você depende da bondade de Deus, eu dependo da bondade de Deus, o ateu depende da bondade de Deus. Tudo foi criado pela bondade do Senhor. Ou seja, para existir a misericórdia que dura para sempre, precisa existir a bondade de Deus, senão não tem misericórdia. E se não tem misericórdia, não existe graça, o favor imerecido do Pai. Está dando para entender até aí? Entenda isso essa noite. Deus agiu com a sua bondade. Hoje você respira, hoje o homem não é fulminado, porque Deus deu da sua bondade para com todos, até aquele que rejeita Ele. Aí você vai falar para mim, pastor, mas o senhor sempre teve isso dentro de si? Sim, isso é a natureza de Deus, é a misericórdia. Surgiu no dia que o homem caiu. Já existia nele, simplesmente foi despertado. Presta atenção, quando o homem caiu, Deus entrou com a sua misericórdia e graça. Apareceu a graça e a misericórdia do Senhor no momento da queda. Deus entrou com misericórdia. E Deus entrou com amor dele, favor imerecido. O que é graça? Favor imerecido, dado do amor de Deus para com o homem. Então, tudo que Deus dá, o homem não merecendo, entra como graça. É diferente de misericórdia. Misericórdia é quando Deus não imputa julgamento. Misericórdia é quando Deus tem uma compaixão tremenda, devido à suscetibilidade do homem miserável. Ele olha, entra com compaixão, isso por que suscitou compaixão? Porque ele olha a miserabilidade humana, gerou uma compaixão e ele perdoa, não julga. Mas quando ele abençoa, mesmo você não merecendo, isso é graça de Deus. Então isso aí todos nós vivemos. O ímpio vive a graça de Deus. Já viu o ímpio que sofre livramento, bate com o carro, sai vivo? Graça de Deus. Não merecia, Deus entrou com a graça. Aí você vai falar, caramba, então não foi só um momento da cruz. E a gente vai ver isso no Antigo e no Novo Testamento, que a graça sempre atuou. Porque a gente tem o costume de pregar só a graça da cruz, uma graça salvítica, uma graça que salva, mas existe uma graça que atua no meio dos homens para que nós não venhamos a ser consumidos por Deus. Está entendendo? Existe uma graça que Deus atua, é na tua vida, é na minha vida. Presta atenção. Deus, ele é bom. Assim como Deus é amor, Deus é bom, Deus é perfeito. Por isso que em Lucas 18, Jesus ele falou isso. Quem disse que eu sou bom? Só há um bom, que é Deus. Porque a perfeição da bondade de Deus é tanta, ele é a referência da bondade plena. Então se você vê pessoas aí que, ele é bom, amado, presta atenção. Bom, perfeito em bondade, só Deus. O homem está suscetível ao mal,
nós somos suscetíveis ao mal, o tempo todo. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Amém? Deus é um Deus imutável. A Bíblia fala que ele não pode negar-se a si mesmo, então ele não é tentado pelo mal. Quem é tentado pelo mal? Eu e você. Por isso que a nossa bondade oscila. Por isso que você às vezes erra e acerta. Mas existe uma bondade que Deus quer nos ensinar. A bondade movida pelo Espírito Santo de Deus. Essa bondade tem que estar dentro de você e dentro de mim. A gente vai falar isso. Existe uma bondade que atua na terra, porque nós fomos criados por Deus. Então, amado, o traficante tem bondade, o traficante ama, porque é criatura, mas existe algo movido pelo Espírito, que leva a misericórdia e a graça. Por isso você fala do amor de Jesus, por isso você prega, por isso, sabe por quê? Porque a bondade que está dentro de você atuando é a bondade vindo do Espírito. É algo muito mais além. São frutos do Espírito. Hoje é algo reflexivo para você, é algo para você entender, é algo para desmistificar algumas coisas e para a gente ter um entendimento. Presta atenção. Nós somos suscetíveis ao mal, mas o mal é uma opção. De manhã eu falei isso aqui. Você escolhe o mal porque você quer, é uma escolha do homem. O mal é a ausência do bem. Se você vê a Bíblia toda, Deus ensina o bem. Deus é bom. Deus ele fala o tempo todo da sua bondade. Ele move o mundo através da sua bondade e misericórdia. Ele criou as coisas e ele fala que tudo foi muito bom, foi criado. Agora o mal, Deus permite escolhas do homem. Por isso que Deus deixa. É você que escolhe. Ele fala isso em Deuteronômio. Tem o bem e o mal. Escolha o bem para que sirva. É escolha. Se você vive no meio e você está se sentindo mal, é uma escolha sua. Porque Deus sempre trata, sabe, com alegria, com bondade, com amor. E muitas vezes a gente vive o mal, deixa o mal entrar dentro da gente porque a gente quer. Muitas vezes você fica irado, você fica, sabe, amargurado. Você fica com raiva. Sabe por quê? Porque você abriu brecha, foi você que deixou, não foi Deus que colocou isso não. Nós somos suscetíveis ao mal. O mal é uma escolha. Nós somos pressionados a levar o mal para onde quer, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós caímos. Mas a escolha é tua, a opção é sua. Paulo, ele falou uma coisa tremenda, eu falei de manhã. Ele sabia sempre viver na abundância e na escassez. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amado, você vive triste, você vive amargurado, você vive com rancor, é porque é escolha sua. Deus fala o tempo todo na Bíblia de alegria, de vitória e de avançar nele. Agora nós vamos passar por isso tudo como Jesus passou. Você vai estar suscetível a essas pressões. Mas a gente pode passar como Paulo passou. Mas ele venceu todas. Ele falou uma coisa tremenda. Miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Ele fala, dou graças a Deus. Porque nós somos seres miseráveis. Quem vai te livrar? Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por você na cruz. Aquele que pagou um preço. Se você conhecer Ele, cada vez mais prosseguir conhecê-lo, entender da bondade, misericórdia e graça, você supera. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele vai ser sempre bom, porque Ele não pode ser tentado pelo mal, e ninguém Ele tenta. Tiago 1,13, Ele não tenta ninguém com o mal. Se você está sofrendo pressões malignas, é porque nós somos suscetíveis ao mal, e a gente dá brecha. Então vem malícia no coração, amargura no coração, raiva do irmão, é porque você deixou. Porque as armas espirituais estão bem claras aqui. A armadura de Deus é guerrear, filho. É combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé. A gente tem que estar sempre guerreando. Está dando para entender? A bondade surgiu dele porque ele não foi criado. Essa bondade foi despertada em sua criação, diferente da misericórdia que foi despertada na queda. Então surgiu a misericórdia de Deus quando o homem caiu. Até então não precisava aparecer. Precisava? Não.
Tinha motivo para Deus entrar com misericórdia? Estava bem na presença de Deus o homem. Quando o homem caiu, Deus entrou com misericórdia e graça. Porque isso já é inerente a ele, já é dele. Já está dentro dele. O amor de Deus é tão grande pela gente, que ele já tinha um plano. Graça de Deus já estava vindo aí. Não existe misericórdia sem bondade. E não existe graça sem misericórdia. Uma coisa está interligada à outra. Você não vai conseguir, entrou a graça, porque passou pela bondade e misericórdia de Deus. Por isso que Salmo 106 fala que louvai ao Senhor o tempo todo. A gente tem que glorificar a Deus, a gente tem que louvar, a gente tem que agradecer, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente tem que levantar a mão para o alto e agradecer. Amado, nós não tínhamos direito a nada, hoje nós temos direito a tudo. Hoje você está vivo na presença de Deus, pela sua misericórdia e a graça que veio junta. Aleluia, Davi falou isso em Salmo 23. E eu anotei aqui, certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graça de Deus, eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia, Ele bota sempre a bondade na frente, porque não existiria. Se Deus não fosse bom, como é que Ele vai entrar e não julgar você? A bondade de Deus é perfeita, nós somos falhos. Essa bondade do fruto do Espírito de Gálatas 5 tem que estar dentro de você, dentro de mim. Porque bondade, você vai lá, o traficante, o ladrão, o político, ele é bom em algum momento da vida dele. Você vai, eu já vi pessoas darem entrevista, não, o traficante aqui da cesta básica, ele é muito bom de coração, mas o cara estupra, mata, atira. Que tipo de bondade é essa? O político é bom, ele fez aqui o parquinho, beleza, ele cuida bem. Mas, amado, nós temos desvios de conduta. Agora, no fruto do Espírito, não. Quando você abraça a bondade de Deus, que Ele fala no fruto do Espírito, você vai gerar dentro de uma coisa dentro de você, misericórdia e graça. Automaticamente, vai gerar uma misericórdia. O que é misericórdia? Compaixão. Olhando o homem miserável, você vai começar a olhar as pessoas de uma forma diferente. Poxa, ele é falha, ele é pecador, eu tenho que perdoá-lo. Eu amo ele, eu vou falar de Jesus para ele. Eu vou andar como Jesus andou, eu vou abençoar. Mas quando você não tem esse amor, essa bondade dentro de você, a bondade do mundo, o mal vai entrar. Quando você só tem a bondade, esse tipo de bondade que o mundo impera, você vai perder misericórdia. Você vai olhar para as pessoas, você vai crucificar elas, você vai criticar ela, você vai julgar ela. Você vai olhar para ela e você não vai levar o favor imerecido de Deus para ela. Sabe por quê? Porque dentro de você só está essa bondade humana. Essa bondade que todo mundo tem, que todo mundo recebeu, porque nós somos criaturas. Existe uma bondade superior, que todo aquele que entregou sua vida a Jesus e recebeu. É uma bondade que, sabe, que você olha a pessoa, você quer ficar abaixo e fazer com que ela suba. A bondade que você perdoa o tempo todo. A bondade, né, uma bondade, uma misericórdia dentro de você, que você olha para as pessoas, caramba, Senhor, abençoa ela, ela roubou, mas ela roubou, ela fez, ela sabe, mas ela tem direito à cruz, ela tem direito à vida eterna. Senhor, eu vou pregar para ela. Bondade do mundo todo mundo tem, meu irmão. Mas a bondade do Espírito, só aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. Vai gerar vida nas pessoas. Por isso que há uma sede da gente pregar o Evangelho e amar as pessoas. Você leva a salvação e você leva a misericórdia de Deus. Só quem vive dessa misericórdia, só quem vive dessa bondade, aliás, do fruto do Espírito vive isso. Está dando para entender? A gente pode viver isso o tempo todo, meu irmão. Quanto mais você procurar os frutos do Espírito, amor, alegria, bondade, domínio próprio, amado, vem de Deus, é algo perfeito, é uma parte dele dentro de você, atuante. Deus está atuando dentro de você com essa bondade. Aí você olha para casa, para as pessoas, você, caramba, eu não posso julgar ela. Quando chega a bondade perfeita de Deus dentro de você, você não crucifica. Você não mata pessoas, você não condena, você não julga, e você olha para as pessoas com uma forma diferente. Porque a bondade de Deus está tão perfeita dentro de você,
Deus está atuante. Bondade perfeita de Deus. E Deus fala que para isso não há lei. Todos aqueles que têm o fruto do Espírito atuante, amado, o inimigo nem toca. Você tem bondade, você tem alegria, você tem amor. Está dando para entender? Misericórdia, em sua definição, é compaixão suscitada pela miséria alheia, assim e liberdade de julgamento. Assim como graça é favor imerecido, o amor de Deus agindo com o homem. Ou seja, Deus entra com amor. Presta atenção uma coisa. Misericórdia é quando Deus não castiga, apesar de nós merecermos o castigo. Você não entra em julgamento. Graça é quando Deus derrama das tuas bênçãos, você não merecendo. De novo, misericórdia, quando Deus não castiga, apesar de merecermos. Graça, quando Deus nos abençoa, apesar de nós não merecermos a bênção, é favor imerecido. Ambas andam juntos, apesar de serem diferentes. Segundo de Pedro 3,18, ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Está intrinsecamente ligado a isso. Se tem graça, é porque tem misericórdia e bondade. Para existir graça, é porque Deus foi bom, é porque entrou com misericórdia. E existe a graça. Está dando para entender? Eu estou dando essa explicação e eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. A misericórdia e a graça são expressões da bondade de Deus. Sempre existiram na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento. Abre lá em Gênesis 6,8. Gênesis 6,8 mostra claramente isso. Gênesis 6,8 diz assim, ó: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça aí de Deus está no Antigo Testamento. Aí você vai falar: mas pastor, é só cruz? Não, meu amado. Deus atuou sempre com a sua graça e misericórdia o tempo todo. Sabe por quê? Porque o povo naquela época ali entrou em julgamento. Deus dissipou toda a humanidade, mas para esse daí ele separou 8. Não entrou em julgamento, entrou com misericórdia e deu a graça, uma nova terra. Graça de Deus, sempre atuante no meio da gente. Vai atuar na tua vida, na nossa vida, na tua, na minha, na vida da minha filha, na vida dos teus filhos. Vai estar sempre atuante, desde o momento que você busque a bondade de Deus de uma forma perfeita. Olhe as coisas com misericórdia. Deus atuou nessa família. Oséias 6,6. Deus pede para que derrame misericórdia, e para que nós venhamos a conhecer isso, para que haja graça, meu amado. Para que haja graça de Deus. Então graça é só da cruz? Não, Deus sempre atuou com a sua graça, e Deus sempre atuou com a sua misericórdia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Existe uma graça que leva à salvação. Presta atenção, essa graça que atua no Antigo Testamento, antes de Jesus, é uma graça para nós não sermos fulminados. É o favor imerecido de Deus, o amor dele até para com o ímpio. Ele abençoa. Mas existe uma graça salvítica, que só para aqueles que aceitam Jesus Cristo. Está dando para entender? Só aqueles que aceitam Jesus na cruz ganham eternidade, é outra coisa. É o favor imerecido de Deus, é uma verdade, mas é para salvação, é para mudança de vida, é para eternidade. E existe uma graça que é um tipo de um governo. Se ele não entrar com a graça dele, com a misericórdia, o que seríamos de nós, meu irmão? Nós estaríamos fulminados, não existiria humanidade. Você não ia estar aqui, nem eu. Não existiria. Se Deus não atua com a sua bondade e entra com misericórdia e com o favor dele, não existiria gente. A humanidade não existiria. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. A bondade de Deus, a misericórdia dele. Amado, eu falo isso
para que isso seja despertado dentro da gente. Quando você olhar uma pessoa, deixa o Espírito Santo atuar dentro de você com uma bondade diferente. Deixa a misericórdia de Deus entrar em você de uma forma diferente. Sabe, meu amado, não adianta você falar que é bom, e eu falar que eu sou bom, se eu, em muitos momentos, que eu tenho que entrar com misericórdia, compaixão com uma pessoa, eu não entro. Então não existe bondade perfeita. Se a gente tem raiva, se a gente crucifica, se a gente, sabe, meu amado, trata as pessoas de uma forma diferente, não existe bondade perfeita dentro de você. Não existe o Espírito, o fruto do Espírito atuante de uma forma latente. Porque sempre quando a bondade atua de Deus dentro da gente, a gente perdoa, a gente olha para a pessoa com misericórdia, a gente não julga, a gente abraça como Jesus abraçou e fala, vai em paz. É isso que tem que ter dentro da gente, meu irmão. Não é essa bondade que o mundo, sabe, atua. Esse tipo de bondade todo mundo tem. O cara faz, bate na tua cara, faz uma situação ali, abraça, dá um beijo, dá uma cesta básica, ele é bom. Não, meu amado, existe uma bondade que vai gerar misericórdia. As pessoas vão olhar para você, por qualquer situação, você perdoa, por qualquer situação você abraça, por qualquer situação você não crucifica, por qualquer situação você fala, vai em paz, como Jesus falou. Vai em paz, recebe daqui, ó, Deus fez, ó, é um milagre, pum, Deus fez. Quantas pessoas Jesus curou? Graça de Deus. Ele não tinha sido ainda crucificado. Favor imerecido de Deus na cura. Depois que ele morreu, existiu uma graça, salvação. Só aquele que entregar a vida a ele, Deus entrará com seu favor imerecido. Eu quero que você fique de pé nesse momento. A bondade de Deus está latente na gente quando levamos Deus às pessoas. Quer ver você mostrar essa bondade de Deus dentro de você? É quando você leva Deus às pessoas. Quando você perdoa a pessoa. Quando você não crucifica ela e fala do amor de Jesus para ela. Sabe o que quer dizer? Que a bondade e a misericórdia de Deus estão dentro de você. Estão dentro de mim, atuante. Isso é identidade do crente. Isso é a tua identidade, meu irmão, tem que estar atuante dentro de você. Isso tem que estar dentro de mim, atuante. Essa bondade do fruto, a ponto de gerar misericórdia, olhar para o Joabe. Pô, Joabe fez, Joabe, mas o Joabe, eu te perdoo, eu te amo, cara. Que Jesus te abençoe. É essa bondade que Deus está falando essa noite com você e para mim. A gente tem que ter isso no coração, meu irmão. É um tipo de bondade, é acima da bondade normal dos homens. É uma bondade movida pelo Espírito Santo de Deus dentro de você. É uma bondade que o homem carnal, natural, não compreende. Só aqueles que têm o Espírito Santo. Bondade que leva uma misericórdia tão grande. Bondade que leva sempre você levar as pessoas a Cristo. E reconhecer que ela merece salvação e vida eterna. Você não a condena. Que tipo de bondade está dentro da gente? Eu queria perguntar a você e deixar você pensar. Quando você olha para uma pessoa, você fala que ela não presta, que ela não merece nada, não quero nem ver ele, e você não fala mais de Jesus para ela. É essa bondade que você tem? Aí para a tua família você vai, abraça e beija. A bondade do Espírito Santo não tem distinção dentro da pessoa. Ele olha o outro como se fosse alguém da sua família. Ele olha a pessoa como alguém que merece de misericórdia e graça o tempo todo. Pode ser rancoroso, pode ser com raiva, pode ser bandido, pode ser o que for. Eu olho com os olhos da bondade de Deus. Isso tem que estar dentro da gente. Eu queria orar com você essa noite. Eu queria que você refletisse nisso. Eu queria que você, entendesse. Sabe como é que você exprime isso? Quando você perdoa. Sabe quando você exprime isso? Quando você não carrega condenação, crucificação, julgamento dentro de você das pessoas. Pode até acontecer no momento alguma coisa com você.
A Bíblia fala para irai-vos e não pequeis. A Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amados, são coisas passageiras. Até esse sentimento maligno tem que ser passageiro dentro da gente, porque nós somos diferentes, amém? Há uma atuação do Espírito Santo dentro da gente. Há uma atuação que tem que existir sempre o bem e não o mal. É passageiro o mal. Não pode ser uma coisa atuante. Sabe por quê? Que quando há essa bondade dentro de você, você não crucifica ninguém, você não julga a ponto da pessoa ficar numa cruz dentro do teu coração, você não ganha rancor dela, nem ódio, você não ganha, porque existe a bondade do Espírito, que é acima da bondade humana, normal, carnal. Sabe por quê? Porque você não é só criatura de Deus, você é filho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa bondade que tem que estar dentro da gente, meu irmão. É uma luta tremenda, é verdade. Tem gente que te crucifica e te condena. É a bondade que Jesus olhou quando Judas estava traindo ele o tempo todo. Conta algumas narrativas, não dá para escrever tudo. Imagina 3 anos e meio, você viu algumas coisas. Imagina 3 anos e meio andando com João, com Tiago, cada um errado, cada um fazendo coisas diferentes, um querendo posições, o outro era ladrão, Judas roubando, Judas traindo, Judas criticando, e Jesus chamando de amigo. Misericórdia, graça e bondade. É isso que tem que estar dentro da gente. Se a gente começar a buscar essas coisas no reino de Deus, amados, os frutos do Espírito vão estar latentes. Deus vai te usar de uma forma que nunca usou você. Deus vai falar de uma forma com você, de uma forma diferente, porque você está dando vazão ao Espírito. Amor de Deus, graça de Deus. Eu queria orar por você essa noite. Eu queria que você começasse a falar com Deus. Não precisa sair do seu lugar não essa noite. Falasse com Deus: Senhor, derrama dessa bondade dentro de mim. Senhor, a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A tua misericórdia não tem fim, diz a tua palavra. Porque existiu antes da misericórdia a tua bondade. Senhor, existindo bondade e misericórdia, o teu favor imerecido atua até hoje nos homens. O Senhor continua abençoando, mesmo ninguém merecendo. Aqueles que não receberam a ti no coração, o Senhor continua atuando. Graça de Deus. Mas, Senhor, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui, ó meu Pai, atua com a tua graça para levar até a cruz. Uma graça salvadora, uma graça de eternidade, só reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Faz isso essa noite, meu Deus, em nome de Jesus.